Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar de uma visão um pouco mais otimista da humanidade em relação àquilo que nós sempre vemos noticiados ou que nós estamos acostumados a ver expostos nos noticiosos. Fica aí para você saber de que nós vamos falar. Na realidade, nós estamos baseados aqui nos estudos de Rutger Bregman no seu livro Humanidades. Ele propõe uma visão otimista do homem e diz que aquilo que a maior parte das coisas que nós acreditamos, lemos e esperamos da humanidade de uma maneira geral é um equívoco. Ele começa com a teoria de Gustave Le Bon, de que as multidões sob pressão se selvagerizam. Gustave Le Bon foi um médico prático, mas ele acabou se dedicando à psicologia e com muitos estudos da psicologia, ele acabou sendo inclusive alguém que influenciou o Sigmund Freud, entre outros, no início ali da psicologia e da psicanálise. Mas apegado às suas teorias, o Le Bon dizia que quando os nazistas faziam aqueles ataques, aquelas blitz sobre a Inglaterra, onde algumas cidades, bairros inteiros eram destruídos, ele dizia que os ingleses iriam ficar desesperados, o número de casos psiquiátricos, suicídios, desnorteamento das populações iria acontecer e que, portanto, ele aconselhava que para vencer os alemães era necessário fazer a mesma coisa, ou seja, partir para cima, fazer blitz à maneira como os alemães faziam na Inglaterra sobre a Alemanha, que eles iriam ficar desnorteados e a partir disso eles poderiam vir a perder a guerra. Para qualquer um que quisesse saber sobre todos os males a serem deflagrados, bastava um livro, Psicologia das Multidões, daquele francês citado Gustave Le Bon. Hitler leu aquelas páginas na íntegra, Mussolini, Stalin, Churchill, Roosevelt também. Le Bon defende que o homem sob coação ou deflagração desce vários degraus na escala da civilização. O pânico e a violência se impõem e os humanos, nós revelamos nossa verdadeira natureza. Nós humanos caminharíamos para a barbárie nessas condições. Não resta dúvida que em certas situações o homem perde a capacidade de se nortear e se respeitar ou respeitar limites éticos. Mas isto parece ser entendido por Le Bon como uma característica humana primordial, central e até imutável. E neste livro, Humanidades, de Rutger Bregman, ele vem a desmistificar esse comportamento sob vários aspectos baseado em pesquisas. Essas pesquisas, colhidas por observadores oculares, demonstram que os ingleses mantiveram seu bom humor, continuaram o seu comércio, ajudaram uns aos outros e nestes momentos não fazia diferença a classe social, mesmo depois de bairros inteiros destruídos. Mas Churchill acreditou na palavra de Le Bon. Mesmo depois de ter sido mostrado que isso naquela circunstância não estava ocorrendo, ele despachou ataques que destruíram cidades alemãs inteiras. Depois dos ataques, as pessoas alemãs ajudavam umas às outras, retiravam vítimas dos escombros, apagavam incêndios. Membros da juventude hitlerista iam aos locais para cuidar dos feridos e dos desabrigados. Então, a manobra não abateu a moral alemã. O que fez a guerra ser perdida pelos alemães na prática foi a estratégia dos russos, dos ingleses e dos americanos, com a ajuda do inverno fronte russo. Assim, em nenhum momento, ingleses ou alemães se abateram. Mas ao acompanhar os noticiosos de hoje e de ontem, ou ler os fatos históricos, nós vemos realçados o caráter estranho do homem. Mortes, desmatamentos, destruição de ecossistemas, guerras fratricidas, assassinatos, peculato, enganos, estupros. Mas não dá para ver que isso é a menor parcela da população que comete? Mas o crime é notícia. Bregman sugere em seu livro que, no fundo, a maioria das pessoas é bastante decente. Uma grande maioria das pessoas é muito decente. Tom Borsmes, professor de psicologia social da Universidade de Groningen, na Holanda, sugere um confronto com nossas ideias. Qual seja, vamos imaginar um avião fazendo um pouso de emergência se quebrando em 3 partes.
Enquanto a cabine se esfumaça fogo, as pessoas percebem: nós precisamos sair daqui. O que acontece? Cosmos formulou duas hipóteses. Num planeta A, os passageiros viram-se para o lado, perguntam quem está bem, dão preferência de assistência de sair do avião àqueles que estão pior, sacrificam seus lugares e a sua própria vida em relação a pessoas que eles não conhecem. É uma questão de solidariedade, um sentimento de humanidade. Esse seria o planeta A. No planeta B, cada um cuida de si. Instala-se o pânico, as pessoas se atropelam para sair do avião à pressa, idosos, crianças e portadores de deficiências são pisoteados. Esse é o planeta não solidário, planeta selvagem. Agora vem a pergunta: em que planeta que nós vivemos? Bom, o Cosmos estimou que 97% das pessoas optariam pelo planeta B, dizendo que as pessoas não seriam solidárias, que elas se atropelariam. Porém, pesquisas atuais e de outras épocas também mostram que as pessoas seriam de fato solidárias. Elas dariam preferência aos mais necessitados naquele momento. Haveria um clima de solidariedade para salvar, se possível, todos. Veja bem, nós podemos lembrar da tragédia de Mariana. O Estado de Minas, o jornal, noticiou em novembro de 2015. Assim que soou a primeira notícia de soterramento, voluntários se mobilizaram para arrecadar água, alimentos, calçados, roupas, fraldas, colchões, objetos de higiene pessoal e tudo mais que pudesse ajudar aos desabrigados. O volume de doações foi tão grande que a Prefeitura de Mariana teve de interromper temporariamente o recebimento desse material, inclusive água em excesso. E mais, equipes de socorristas foram para lá ajudar as equipes de resgate sob ordem dos bombeiros. O advento do furacão Katrina, por exemplo, que foram ventos que causaram grandes prejuízos no sul dos Estados Unidos, especialmente em torno da região de Nova Orleans, não pegou Nova Orleans em anarquia e interesses egoístas. A cidade foi inundada por coragem e altruísmo. Ali foi confirmado que a ciência já sabia sobre a reação humana e desastres. A criminalidade, assassinatos, roubos e estupros caem vertiginosamente. As pessoas se mantêm calmas e resolvem agir, seja qual for a extensão dos saques, destaca um pesquisador de desastres. É sempre insignificante em comparação ao altruísmo que leva a doações espontâneas em massa e a divisão de bens e serviços. O fato é que algumas coisas têm o potencial de ser verdade se nós acreditamos nelas. A nossa convicção torna-se aquilo que os sociólogos chamam de profecia autorrealizada. Funciona como um efeito placebo. Mas se é uma coisa ruim que se autorrealiza, cunharam o termo nocebo, que seria o contrário do placebo. Aquilo que de fato, pensando que dá ruim, dá ruim. E Bregman propõe então uma parábola conhecida aí pelas pessoas, que seria mais ou menos o seguinte: um velho diz ao neto: há uma batalha travada dentro de mim, uma luta terrível entre dois lobos. Um desses lobos é maligno, raivoso, ganancioso, ciumento, arrogante, covarde. O outro é bondoso, pacífico, amoroso, modesto, generoso, honesto e confiável. Esses dois lobos também estão lutando dentro de você, disse o velho ao neto, e também dentro da maioria das pessoas. Depois de um momento, o garoto vira e fala assim: qual dos lobos vai vencer essa batalha? E o velho diz, sorrindo: aquele que você alimentar vai vencer a batalha. Em plena Primeira Guerra Mundial, no Natal de 1914, perto das cidades de Le Chapelle-de-la-Meurtrière, soldados alemães e britânicos atravessaram as cercas de arame farpado e vieram a cantar juntos, trocar endereços e prometer se encontrar em Londres ou Munique depois da guerra. Aqueles mesmos inimigos que horas antes estavam perfilados, cada qual do seu lado da cerca, e que eram inimigos mortais naquele instante. Na verdade, a paz do Natal de 1914 não foi um fato isolado.
A mesma coisa aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola e na Guerra dos Boeres. Aconteceu também na Guerra Civil Americana, na Guerra da Crimeia e nas guerras napoleônicas. Parece que os vários tipos de mídia preferem as más notícias, talvez porque sejam impactantes ou talvez porque eles creem, na realidade, que o geral da humanidade é de fato péssimo. Sempre aparecem demagogos e semeadores de ódio, e a partir disso, jornais divulgam histórias sobre hunos sanguinários, falam de invasões de estrangeiros, de ladrões, imigrantes, assassinos e refugiados estupradores, que são preguiçosos demais para trabalhar, ao mesmo tempo que roubam os empregos dos nacionais daquele país. É assim que o ódio se introjeta na sociedade. Desta vez, os culpados não são apenas os jornais sensacionalistas, mas apareceram também blogs e tweets, mentiras disseminadas pelas mídias sociais e trolls. Os pesquisadores de fatos verdadeiros parecem impotentes contra esse veneno. Mas e se o contrário funcionar? E se a propaganda puder não apenas semear a discórdia, mas também reunir pessoas? Obviamente, Rutger Bregman diz que quando se fala de notícias, não é uma referência ao jornalismo em geral. Muitas formas de jornalismo nos ajudam a entender o mundo, claro, óbvio. No entanto, notícias como as que divulgam eventos recentes, incidentais e sensacionalistas são mais comuns, infelizmente. Mas ao vermos tanta notícia ruim, faz parecer que a humanidade é ruim por natureza, não é verdade? Bem, é justamente isso que Bregman busca contrapor nesse seu excelente trabalho chamado Humanidades, uma história otimista do homem. As pesquisas elencadas por Bregman revelam que, ao contrário do que é veiculado nas várias mídias, as pessoas ruins são uma imensa minoria. Alguns anos atrás foi pedido a indivíduos de 30 países que respondessem a uma pergunta simples. Você acha, no geral, que o mundo está piorando, melhorando ou continua no mesmo? Em vários países, praticamente todos os países, da Rússia ao Canadá, do México à Hungria, a grande maioria respondeu que as coisas estão ficando piores, muito piores. Essa era a convicção da maioria maçante das pessoas. Mas a realidade é exatamente o contrário. Durante as últimas décadas, caíram os índices de pessoas que vivem em extrema pobreza, nós somos menos vítimas de guerras, nós temos menos mortalidade infantil, diminuiu a criminalidade, parece que não, mas diminuiu a criminalidade e no ponto geral do mundo, diminuiu a fome em milhões, diminuiu o trabalho infantil, o trabalho escravo, morte por desastres naturais. Por quê? Porque as sociedades têm sido mais precavidas, o número de quedas de avião caiu, desastres de outra natureza com máquinas, automóveis. Por quê? Porque existe mais consciência com relação a essas mortes, esses trabalhos. Questões de trânsito alcoolizado diminuiu substancialmente, diminuiu o número de pessoas que fumam. Há um controle sobre as questões de pessoas que dirigem alcoolizadas. Nós vivemos inclusive numa época mais rica, uma época mais segura. A ciência tem feito muito por nós em todos os níveis. É só você comparar historicamente. Nós temos tido uma vida mais saudável, embora a gente creia que não, porque muitas coisas nos assaltam, muitas das más notícias chegam, mas as más notícias partem de minorias de pessoas que fazem o mal e que às vezes conseguem repercutir. Você nunca verá uma manchete dizendo o seguinte: o número de pessoas vivendo em extrema pobreza diminuiu 137 mil desde ontem. Mas isso tem acontecido a cada dia em 25 anos da nossa história atual. Essa nova visão da humanidade é impiedosamente combatida. Para cada argumentação que envolve ódio, antipatia, desconfiança ou desprezo geral pela espécie humana que você prova que não se sustenta, outras duas surgirão no lugar. Existe a teoria do verniz que diz que somos maus, mas apenas fazemos uso de uma polidez falsa. Além desse ódio, defender a bondade humana parece ser tomar uma posição contra os poderes vigentes. Implica não sermos as bestas feras egoístas que precisam ser domadas e regulamentadas. E afinal, defender a bondade humana significa se expor a uma tempestade de ridicularizações.
Algo similar a esse conceito da maldade intrínseca do ser humano é semelhante à visão estilizada das minorias que nós chamamos e é chamado de o preconceito. O psicólogo Gordon Allport, durante toda a vida, havia ponderado sobre duas questões básicas. De onde vem o preconceito? Como evitá-lo? Depois de anos de pesquisas, ele encontrou uma cura milagrosa, ou pelo menos pensou ter encontrado. Qual era essa cura? O contato. O acadêmico americano suspeitou que o preconceito, o ódio, o racismo se originam da falta de contato ou do conhecimento da verdade intrínseca do ser humano. Nós generalizamos fatos sobre estranhos porque não os conhecemos. Nós não nos conhecemos também. Segundo Anton Chekhov, o homem se tornará melhor quando você mostrar a ele quem ele é ou como ele é. Então, a maneira da solução para o preconceito contra as minorias, a solução que o ser humano necessita é conhecer a sua própria natureza. E as mensagens difundidas aí devem realçar essa natureza mais do que a natureza má, que as pesquisas mostram que é minoria. É parte de uma minoria da sociedade. E é isto que o livro Humanidade, de Rutger Bregman, prega. É essa que é a pesquisa que ele traz à tona. Não é uma vontade pessoal dele, é uma pesquisa sociológica que tenta demonstrar que em mais de 90%, muito mais de 90%, 95% da humanidade, as pessoas são boas, as pessoas evoluíram. Estudamos-se muita sociologia, muita filosofia, toda a ciência à disposição do homem, em todas as áreas, e por conta disso nós temos uma vida mais confortável. Mas também, com muito poder e muito dinheiro, algumas coisas muito ruins acontecem. O meio ambiente, por exemplo, está sendo devastado pelo nosso uso contínuo das coisas. Mas quando você propõe uma alimentação saudável, quando você propõe que as pessoas cuidem de seus lixos, quando você propõe que as pessoas tenham gentileza, isso repercute. O combate ao fumo, por exemplo, fez diminuir em mais de 80% o consumo do tabaco no meio das ruas. As pessoas não fumam em qualquer lugar, as pessoas respeitam. Se você fizer um combate assim com relação à diminuição de drogas, elas vão diminuir, assim como o próprio álcool. Se você fizer controle de pessoas que estão dirigindo, que estão operando máquinas e que estão com alguma substância psicoativa ou com álcool, alguma coisa no seu organismo, isso tudo será checado. Hoje em dia tem assistência, tem segurança, por exemplo, do trabalho, tem segurança nas ruas, tem segurança nas estradas. É claro que você pode observar que aqui no Brasil, de repente, em alguns lugares não tem, alguns países do terceiro mundo não tem, na África, em alguns lugares não tem, mas a própria África está crescendo, o próprio Brasil cresceu muito, o resto do mundo, a Ásia, tem dado grandes exemplos de ordem, de direção, de consciência. Então, fica aí com essa reflexão, faça a sua própria reflexão. Vamos jogar para frente notícias boas e melhorar o astral. Nós estamos com o astral baixo e isso aí não é um convite a um oba-oba, não. Isso é um convite a uma reflexão profunda. Felizmente, nós podemos pesquisar e concluir o melhor. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, curte a gente aí, passe esse vídeo para frente, acompanhe a gente pelo vaiali.com e pelo TMTV e até o próximo Tá na Rede.